Você sabia que as igrejas ou instituições religiosas estão morrendo? Olha, há muito tempo atrás, nós tínhamos o conhecimento de que havia um avivamento. E tudo isso começou exatamente na Europa, começou na América do Norte. E ele foi descentralizando. Ele foi chegando até a América do Sul e foi chegando em muitos outros continentes. A grande questão é que hoje, depois de muitos anos depois que houve aquela aceleração de crescimento, nós hoje estamos falando de um crescimento que não existe mais. Estamos falando de uma desaceleração e até mesmo da aniquilação de muitas instituições religiosas. E isso é real, queridos. Ninguém fala que milhares e milhares de igrejas estão fechando as suas portas na Europa, na América do Norte. Você vê templos suntuosos, bonitos, bem elaborados, estão dando lugar para boates, para qualquer tipo de mega estrutura. Agora está sendo usado para corporações, está sendo usado até para museu, mas estão dando lugar para outras coisas que não seja o Evangelho de Cristo. Agora nós precisamos entender por que ninguém fala disso, por que ninguém cita que está acontecendo esse tipo de fenômeno, ou esse tipo de realidade. É exatamente por isso que eu quero trazer aqui algumas coisas que estão acontecendo que com certeza você precisa estar atento. Se você entrou nesse canal, não foi por acaso. Você precisa saber disso. Você precisa entender o que está acontecendo à sua volta. Não se iluda, de repente, com você olhar, porque o Brasil está crescendo, o meio cristão está evoluindo, está indo além das fronteiras. Fique comigo que você vai entender. Pelo menos 3 vírus estão praticamente aniquilando a instituição religiosa. E nós precisamos falar disso. A primeira delas é a síndrome de Eli. E eu vou chamar de síndrome de Eli porque todo mundo conhece aquele sacerdote. O sacerdote Eli. O que acontecia com esse sumo sacerdote? Ele estava em um tabernáculo decadente. Seus filhos eram sacerdotes e usavam o altar para enriquecimento. E tudo isso pensando em si próprio. Não era enriquecimento da nação de Israel, era um enriquecimento pessoal. E aí, Eli sabia de tudo. Eli tinha conhecimento de tudo. No entanto, o que ele fazia? Se silenciava. Então a primeira coisa que está acontecendo, queridos, é exatamente a falha de caráter dentro das instituições religiosas estão minando a confiança, estão minando a credibilidade, os escândalos financeiros, os momentos em que os membros estão olhando para si e falando assim, meu Deus, não tenho nada. E quando você vê de repente o seu líder, aí você vê aquele carro importado, você vê aquela casa muito bem abastada, muito cheia de comida, e você fala assim, meu Deus, não tem nada assim na minha casa. E as coisas começam, né? A segunda coisa que eu quero trazer aqui, o segundo vírus, o segundo motivo, você conhece o McDonald's? Então, está havendo como se fosse isso, um iFood do sagrado. Queridos, muitas instituições religiosas, comunidades, seja como você quiser denominar, elas estão abandonando a cristologia. É você deixar Cristo, o estudo de Cristo, o estudo da Bíblia. Eles não estão mais pregando Cristo como centro. E o que está acontecendo? Eles estão abraçando marketing. Ah, meus queridos, literalmente, o fiel que está nas cadeiras, nos bancos das igrejas, estão sendo vistos como consumidores. E não como pessoas que devem ter o cuidado, o zelo, o amor. Essas pessoas são alvos de vendas. Venda de livro, venda de palestra, venda, de repente, de um encontro, venda, e quando eu falo encontro, é encontro com Deus, radical, seja lá como você quiser chamar. E isso não é novo. Nos anos 90 já aconteciam muitas palestras pagas que traziam, de repente, aquelas pessoas que estavam num hype, e todos os evangélicos pagavam caro para estarem ali naquela palestra, naquele encontro, naquele simpósio. Como eu disse, pode usar o termo que você quiser usar, mas o marketing virou a alma do negócio dentro das instituições religiosas. Hoje, cada um tem o seu produto próprio para que seja consumido dentro das instituições. Você não precisa nem sair às vezes. Às vezes existe uma livraria dentro da instituição religiosa. Às vezes existe um shopping. Quando é muito grande, existe um shopping, onde lá mesmo você já começa a consumir. Queridos, a igreja ela foi perdendo a essência, o iFood do sagrado. Então, o espetáculo que nós vemos hoje nós olhamos e temos que pagar por espetáculo. E o interessante é que o Evangelho de Cristo, o sagrado, o importante, o ideal, o verdadeiro, é exatamente o que menos está tendo. Nós estamos tendo uma liturgia voltada para tudo, menos o que realmente importa: aprendizado e aplicação das Sagradas Escrituras. Mais um vírus que está acontecendo aqui, e esse aqui eu gostaria que vocês, se vocês pudessem comentar, eu gostaria muito que vocês fizessem isso. Se vocês estão no vídeo até agora é porque vocês estão entendendo o que eu estou dizendo. Não é aqui um ataque
é uma constatação, é um diagnóstico. É quando você vê que realmente aos seus olhos está acontecendo. Nós estamos vendo uma teologia da indulgência consumista. O que isso quer dizer? Há um desvio da mensagem central. Está sendo trocado o evangelho da cruz por uma teologia puramente triunfalista. Hoje, aquela pessoa que não é vitoriosa é fraca. Aquela pessoa que não consegue vencer na vida é porque algum problema está acontecendo. Você não pode passar por uma crise econômica. O seu país pode estar quebrado, o seu país pode estar com desemprego lá em cima, mas você é filho do Deus de Israel. Você é o filho do Deus do ouro e da prata. Já que Davi não viu nenhum justo mendigar o pão, não será você que vai começar essa sina. Você tem que ser triunfante, você tem que ser vencedor. Nada pode lhe abater, você tem que ser o melhor. Só que a realidade bate nas casas. Eis a questão, a realidade chega. E quando aqueles cristãos que olham e pensam, ué, mas eu não estou conseguindo essa vitória, então tem algo errado comigo? E aí você faz uma introspectiva, você começa a olhar para dentro de si e fala assim, eu não estou errando em nada, não estou fazendo nada errado, estou buscando a Deus, estou orando, estou buscando... O que está errado? Não, nada errado com você. O que está errado é uma mensagem que não tem base bíblica, que não traz a verdade do Evangelho. Os primeiros 3 pontos que eu gostaria de trazer sobre por que as instituições religiosas, ou chamadas igrejas, estão morrendo. Tudo está acontecendo. E olha que lá atrás, há muito tempo atrás, no Antigo Testamento, o profeta Jeremias, ele combateu firmemente o institucionalismo cego. Aquele povo da época que acreditava no Templo de Jerusalém era indestrutível, porque Deus habitava ali. E nós sabemos o que aconteceu com o Templo de Israel. O Templo de Jerusalém, o que aconteceu com ele, queridos? Ele não era indestrutível. O Senhor permitiu. Mas aquele povo acreditava, a presença de Deus está aqui. Leia na sua Bíblia, Jeremias capítulo 7, versos 4 até o 8. Faça uma leitura, estude a palavra de Deus. Eu preciso que você entenda isso. Segundo ponto, se você ler as cartas do Apocalipse, você vai ver o raio-x de Jesus. Principalmente no capítulo 2 e 3, Jesus vai fazer uma auditoria severa em 7 igrejas da Ásia Menor. É um raio-x mesmo, ele faz ali e ele percebe que havia o quê? 2 delas se encaixavam perfeitamente na crise atual. Uma delas era Sardes e a outra era Laodiceia. Queridos, leia a sua Bíblia em Apocalipse 3:1 e também Apocalipse 3:17. Uma olhava para si e falava, estou rico, de nada tenho falta. Uma se via autônoma, uma se via autossuficiente, tinha dinheiro, nada do que estava ali lhe faltava. A outra, Jesus falava o seguinte, tens nome de quem vives e estás morto. Estás morto. Era uma igreja com engajamento, com reputação boa, forte. No entanto, sem vida espiritual por dentro. Era aquele literalmente, como Jesus dizia para os fariseus, era um sepulcro caiado. Por fora estava tudo bem, estava tudo certo. Mas bastava olhar para dentro para ver a morte ali, pelo cheiro, pelas características. Queridos, eu gostaria de trazer aqui a perspectiva de quem já é cristão há muito tempo. Eu tenho certeza que alguns aqui são cristãos há pouco tempo, outros são há muito tempo, e é notório que a igreja ela vem se transformando há muito tempo. Há muito tempo que a realidade da instituição religiosa está mudando muito. E a mudança está sendo exatamente levando para o mundo entrando nas instituições. E não as instituições brilhando neste mundo para apartar as trevas. Agora eu quero deixar bem claro e bem frisado que é evidente que generalizar seria praticamente uma hipocrisia da minha parte. Por esse motivo é que eu não generalizo, mas estou deixando bem claro de que o que está acontecendo não é da minoria. Não é da minoria. Por esse motivo nós precisamos estar alertas. Os últimos tempos estão diante dos nossos olhos. A Bíblia está se cumprindo letra a letra. E se você não estiver bem sintonizado, bem centrado na palavra, você vai acabar sendo enganado. Porque, queridos, será que desses 3 vírus que eu te falei, nenhum deles você conseguiu ver na realidade de hoje? Nenhum. Eu tenho certeza que algum. Eu deixo essa pergunta para você e espero que você esteja atento. Não durma. Não fique anestesiado por este mundo. O seu lugar não é aqui. A sua esperança não está aqui. Enquanto muitas pessoas estão com a sua esperança em viver uma ótima e maravilhosa vida aqui. A sua esperança tem que ser a vida com Cristo. Essa é a sua esperança. Por mais que você ache abstrato, por mais que você pense, meu Deus, mas isso vai ser depois da morte. Isso vai ser no momento que eu nem sei, eu não consigo mensurar, eu não consigo nem vislumbrar isso. Queridos, tem que ter fé.
E aí vão, claro, é evidente que vão ter aquelas pessoas que vão falar assim, é muito fácil ter fé. Fé naquilo que você não vê, fé naquilo que você não está experimentando, mas enquanto estou aqui, estou sofrendo, estou padecendo, não pense que nem o povo de Israel, queridos, que saiu do deserto, saiu da escravidão, mas chega um dado momento que eles olham para a dificuldade e começam a falar assim, melhor era ter ficado lá atrás, comendo da cebola das especiarias lá do Egito. Não olhe para isso não. Queridos, desperte hoje para a realidade da instituição religiosa chamada igreja. Está acontecendo uma grande transformação e as pessoas precisam entender isso. Se você não despertar, você pode estar dentro de uma igreja ou instituição religiosa há 50 anos e às vezes não conseguir entender o que é salvação. É grave, é difícil e eu espero que o Senhor lhe desperte em nome de Jesus.